Vamos propor que o pensamento é o grande vilão da nossa vida? Né? Sério? Eu acho. É. Eu acho não, né? Depois de 43 anos de experiência, eu tenho plena consciência de Ele que pode trabalhar a favor e contra a gente. difícil de trabalhar a favor, muito difícil, muito. Vamos reagir a um trecho de um podcast do Inteligência Limitada, onde o psiquiatra Isaac Efraim fala sobre o pensamento. O pensamento é um vilão, é o pensamento que é capaz de te causar muito sofrimento. O pensamento, ele é a fonte da maior parte do sofrimento humano. Também é a fonte de muita maldade e etc, e etc. Mas fica comigo aqui que a gente vai avaliar o que ele falou. Eu assisti esse podcast há um tempo atrás, nem lembro exatamente do que ele falou, só que o cara falou muitas coisas interessantes e que eu me identifiquei muito porque é exatamente a forma como eu penso. Eu venho estudando sobre o pensamento durante muito tempo e como eu estudo também muito budismo, né? Eu gosto muito de estudar religiões e uma das religiões que eu estudo é o budismo, né? O Zen budismo e etc. E o Isaac Efraim, ele parece que também estuda, né? Então, a ideia dele sobre a mente humana também tem uma forte influência do Zen budismo. Vamos comigo aqui, então, reagir a uma cena, um trecho do podcast Inteligência Limitada sobre o pensamento. Vamos lá. Então, muito legal ter vocês dois aqui, duas pessoas que eu admiro bastante, e os papos sempre rendem aqui. A gente vai falar hoje de pensamento, né? Onde a gente pode começar? O que é o pensamento? Vamos propor que o pensamento é o grande vilão da nossa vida? Né? Sério? Eu acho. É. Eu acho não, né? Depois de 43 anos de experiência, eu tenho plena consciência de Ele que pode trabalhar a favor e contra a gente. difícil de trabalhar a favor, muito difícil, muito E difícil. quando o pensamento da gente é um pensamento positivo, um pensamento que te leva a fazer coisa? Dá no mesmo, acaba prejudicando do mesmo jeito. Vou te explicar por que rapidinho. Eu fiquei mal agora. Eu também. Eu tô querendo parar de pensar. Vamos lá. Mas é perfeito. Quem pensa não presta atenção. Quem presta atenção não pensa. Esse é o meu grande paradigma. Isso é muito, muito, muito interessante. Por isso que, quando estamos praticando a atenção plena, nós queremos não dar a atenção para o pensamento e colocar a atenção na realidade. Quem pensa não presta atenção na realidade. Quem pensa presta atenção no pensamento, de uma forma mais completa, de acordo com o que ele está falando. A gente tem uma espécie de um limite na atenção. Então, por exemplo, se eu puder prestar atenção em 5 coisas, eu tenho um vídeo falando sobre isso, aproximadamente 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo, e eu ocupo uma parte da minha atenção com pensamentos, eu simplesmente não consigo ter uma boa qualidade de atenção no mundo real, naquilo que está no momento presente. É por isso que quando meditamos, praticando atenção plena, nós treinamos tirar a atenção do pensamento e manter a atenção no momento presente. Ele vai falar aí do porquê que o pensamento causa tanto sofrimento, mesmo o pensamento positivo. É o grande paradigma de você estar lidando melhor com a vida. O que é o pensamento? Tá. O pensamento é uma representação que o nosso cérebro produz baseado em experiências sensoriais que a gente tem. Vou te explicar mais claro ainda. De repente eu vejo você está com o cabelo todo arrepiado. Tá. No primeiro momento eu levo um susto, uma intensidade. Pá, que coisa horrorosa. Passou gel, tá assustado. Essa sensação é capturada pelo nosso cérebro, pela nossa mente, e fica uma representação. Qual é? Não posso mais voltar a ter essa sensação de susto, de medo, de aversão. Não é? Aí o que a mente da gente faz? Ela organiza um caminho para que eu nunca mais tenha que passar por essa sensação. Ou ao contrário, para que eu vá correndo atrás da sensação mais maravilhosa que eu tive. E toda a minha vida fica pautada nisso. Para evitar a dor e para correr atrás do poder, do prazer e de familiaridade. Toda a interpretação que eu vou fazer da vida a partir daí é baseado nesse paradigma. E isso distorce. Então eu tenho aquela sensação maravilhosa que eu consigo conquistar
todas as mulheres, porque por um momento eu tive. Aí eu fico perseguindo aquilo. A minha mente, o meu pensamento usa essa referência de como eu vou fazer para conseguir conquistar todas as mulheres. Dá de eu não conquistar uma. Imediatamente o pensamento surge e fala para mim: você é uma porcaria. Você não fez nada direito. Se você tivesse feito direito como eu te mandei, no pensamento, tudo teria dado certo. Ou nada teria dado errado. E essa distorção é a grande responsável pelos grandes sofrimentos da alma humana. Ficou confuso? Muito bom, muito bom. O que ele está falando aí, né? Para ficar mais claro. O pensamento, ele sempre vai funcionar com base na experiência passada. Nossa mente vai gravando informações das nossas experiências. E se ela um dia percebeu que determinada situação causou dor, ela vai fazer de tudo para impulsionar você a fugir daquilo e não ter mais aquela dor. Se ela percebeu que você sentiu prazer, você vai buscar aquele objeto de prazer. Por isso que nós não temos apenas dependência, por exemplo, de uma droga, não é apenas dependência fisiológica, mas dependência psicológica. Uma coisa muito comum que eu atendi muito, por exemplo, são homens que utilizam muito, por exemplo, algum tipo de artifício, algum remédio para poder ter relação sexual. E aí, depois que o homem ele tem uma boa performance, ele começa, número 1, se apegar àquela performance, aquilo foi muito bom, então ele continua, e é um apego psicológico aquilo. Eu preciso ter isso novamente. Depois chega um momento que ele começa a ter uma dependência psicológica. Ele começa a lembrar que no passado, quando ele fazia sem o artifício sintético, né, um comprimidinho, o desempenho não era tão bom. Então ele não quer voltar àquilo, ele quer agora sempre a boa performance. Só que infelizmente depois isso vai dar ruim, né? Porque quando começa a entrar nessa dependência psicológica, chega uma hora que você começa tanto ter medo de não performar que você fica preso àquilo. Mas então, o Efraim está falando o seguinte, né? Depois que temos uma experiência, aquilo fica gravado, não somos mais capazes de perceber aquela coisa pela primeira vez. Isso é bom, isso é ruim. É bom porque às vezes realmente faz com que você evite o perigo. Só que vamos supor que uma mulher, ela se relacionou com 10 homens e os 10 homens traíram ela, os 10 homens mentiram para ela. A mente dela gravou tanto aquela informação que agora generalizou para todos os outros homens. E ela se torna incapaz, através do pensamento dela, de se relacionar novamente com algum outro homem como se fosse uma novidade, como se fosse algo inédito. Ela está agora manchando qualquer outro homem que entra na vida dela com toda a informação que ela aprendeu com os relacionamentos anteriores. E é isso que atrapalha a nossa experiência na vida. É isso que faz com que a gente, às vezes, possa ter uma sensação de que não tem nada de novo. Uma criança, se você vê os olhos dela, uma criança pequenininha, né, um bebê, ele vê tudo novo, ele olha para tudo é magnífico. Você pega uma caneta para ela, para a criança, e apresenta para ela, olha para a caneta assim, como se fosse uma surpresa. Você brinca com ela e ela... E criança é assim, criança vê tudo como se fosse mágico, porque tudo tem infinitas possibilidades. Quando ela vê uma caneta, vamos supor que você nunca viu uma caneta na vida. Uma caneta pode ser qualquer coisa, você não sabe para que serve, é um objeto diferente de tudo que você já viu. Pode ser que isso daqui seja um objeto para sei lá, um objeto para escrever, pode ser um objeto para ajudar na saúde, pode ser qualquer objeto para qualquer coisa. Pode ser um objeto que faz qualquer coisa, a gente não sabe. Então é uma novidade. Eu vejo isso como um objeto de infinitas possibilidades. Um objeto capaz de fazer coisas novas que eu nunca vi na minha vida. Depois que você já conheceu várias e várias canetas, né, tem aqui
várias canetas aqui. Opa. Depois que você conhecer um monte de canetas, você agora vê caneta como nada. Caneta é caneta, né? Caneta não é mais agora um objeto com infinitas possibilidades. Caneta agora é um objeto sem graça, que não faz nada demais. Só um pouco de tinta aqui que escreve. Só que, poxa, caneta realmente é uma coisa muito incrível. Só que, infelizmente, depois de tantas experiências, nós não conseguimos mais olhar para uma coisa como se fosse... Mesmo que eu tenha uma caneta velha e depois compre uma caneta nova, eu não vejo ela de forma tão magnífica quando eu vi a minha primeira caneta. Entende? Por mais que seja uma caneta novinha, legal, show, mas eu já sei tudo que ela faz, tudo que ela é capaz. Imagina você, então, se relacionar com uma pessoa que não presta e todo mundo que você conhece agora, você percebe que não é nada demais, é apenas, sei lá, é mais uma mulher apenas. Essa mulher, já sei tudo que uma mulher faz, tudo que uma mulher é capaz. Esse homem não é um homem nada demais. E aí não tem aquele entusiasmo, toda aquela novidade. Isso é o que a mente faz. Ela gravou informações através da memória e agora tudo se torna velho, sem graça. Isso causa problemas, isso causa fobias, porque se você gravou uma informação de medo, você agora começa a generalizar que isso sempre vai te causar medo. Sei lá, um cachorro um dia quase te mordeu. Agora você tem aquela informação e agora sempre os cachorros vão te morder. Assim como se uma mulher foi traída várias vezes, agora aquela informação está gravada e ela acha que sempre será traída. E é isso que o Efraim está falando aí sobre a mente. E ele vai falar mais e eu pretendo continuar reagindo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de vídeo reagindo a trechos de informações que eu considero relevantes, tá? Eu farei mais vídeos como esse, porque é um vídeo que nem dá trabalho, eu só ligo aqui e falo o que eu quero, e sei que para aqueles que estão atentos vai sair uma informação importante, porque essas informações, essa forma de olhar para a mente humana me ajudou muito na vida. Entender sobre a mente humana me libertou de muitos sofrimentos. Se você quer aprender aí a meditar, atenção plena, tem um link aí abaixo desse vídeo aí, com mais informações sobre um conteúdo que eu gravei que vai poder te introduzir nesse mundo da meditação, onde você vai aprender a começar a se libertar desse condicionamento da mente. Se inscreva aí no canal para me ajudar, deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou, se você quiser dar uma dica sobre um próximo filme, uma dica sobre um próximo vídeo, eu terei o maior prazer em gravar um conteúdo que vai te ajudar, tá bom? Muito obrigado se você visualizou até aqui o vídeo e até um próximo vídeo.